Êxodo capítulo 14. Versículo de número 15. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e nos seus carros e nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então, o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs na retaguarda. E eu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o vento e o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, soprou toda aquela noite. E pela manhã fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Amém? Essa mensagem, essa palavra está no meu coração desde quinta-feira. Não foi fácil. É a primeira coisa que eu digo. Nós cantamos agora, né, que Ele é um Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. A primeira coisa que eu digo é que não foi fácil Deus tirar o seu povo do Egito. Primeiro, Deus teve que castigar o Egito com 10 pragas, culminando com a morte dos primogênitos. E aí, o que acontece? O faraó manda uma mensagem, uma ordem, e diz para eles: olha, vocês estão livres. Vocês podem ir embora. Levem tudo o que vocês quiserem. Podem ir embora. Eis a grande questão. Eu estou livre. E agora? Muitas pessoas, quando têm um encontro com Deus, dizem: eu estou livre. E agora? O que fazer? E agora? Como eu vou caminhar? E agora? Para onde eu devo ir? E é o que eu quero falar para você hoje: como viver essa liberdade que Deus nos dá. Deus deu a liberdade para o povo ir embora do Egito. Deus deu a liberdade para que eles fossem embora, e eles saquearam o Egito, modo de dizer, né? Não é saquearam, mas pegaram os despojos, despojaram o Egito. Por ordem do próprio faraó: levem tudo o que vocês quiserem, ouro, prata, pedra preciosa, levem tudo, pode despojar o Egito. E aí eles saem na direção mais complicada, porque muitas vezes a vida com Deus e a vida de liberdade não é uma reta que temos que trilhar. A vida de liberdade não é um caminho reto que temos que trilhar. E Charles Swindoll diz uma coisa no livro Moisés. Charles Swindoll diz que todos os israelitas que foram libertos naquele dia nasceram no Egito, ou seja, eles não conheciam outra coisa a não ser o Egito.
Eles estavam acostumados com a cultura do Egito, falavam a língua do Egito, escreviam igual a egípcios. Talvez, irmãos, eles estavam com a cultura egípcia entranhada em seu coração, a ponto de lá na frente, durante o caminho do deserto, eles disserem: nós temos saudade dos alhos e das cebolas e dos temperos do Egito, do sabor do Egito. Seus hábitos eram egípcios. E agora eles estavam saindo do Egito através de um livramento poderoso, mas os seus corações, como eu disse, ainda estavam cheios. Eram necessários que durante a sua jornada houvessem desvios, provocações, manifestações, testes, provações espirituais, para que eles passassem a ter o hábito de confiar em Deus. E a primeira coisa que Deus faz não é levar eles pelo caminho mais fácil. Deus leva eles pelo caminho mais difícil. Havia outro caminho pelo norte, um caminho pelo norte sem Mar Vermelho. Havia um caminho pelo norte. Era só subir alguns quilômetros acima, mas Deus levou-os pelo caminho mais difícil. E é isso que você tem que entender. Muitas vezes Deus quer conduzir você não pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho mais difícil, para que você aprenda que é Ele que está no controle da sua vida. Deus os tira do Egito, Deus destrói o Egito, Deus prova para o Egito que Ele era Deus poderoso. E agora estava na hora de Deus provar para o seu povo que é Ele que mandava. Escute, você tem que entender que é Deus que manda na sua vida. É Deus que está no controle da sua vida e não é você. E às vezes Deus escolhe e nos leva por caminhos difíceis. Você que está me assistindo pela live, quiser se manifestar aqui, dando glória a Deus aí, escreva, dá glória a Deus também. Não é só porque você está em casa que você não pode dar glória a Deus, não. Então, assim é a nossa caminhada com Deus. Deus os leva para o caminho mais difícil, que é o caminho do Mar Vermelho. E ali, Deus começa a prová-los e Deus prova a primeira atitude ao coração deles. O que está acontecendo na sua vida não é um acidente, não é uma mera coincidência, é Deus que está conduzindo as coisas. Talvez um problema no seu lar, um problema na sua família, um problema no seu trabalho, um problema no... Escute, Deus está no controle e Ele está conduzindo as coisas da maneira dEle e Ele vai dificultar às vezes Ele vai facilitar. Tem até um amigo meu, um pregador, que tem uma mensagem muito antiga e muitas pessoas batem no peito e tal, mas a verdade é que Deus complica, descomplica e depois Ele explica porque Ele complicou. Muitas vezes Deus complica a sua vida e você pergunta a Deus: por que o Senhor está complicando? Ele vai falar: depois eu explico. Primeiro viva essa complicação aí e veja que eu estou complicando para descomplicar. E o próprio profeta Amós, né, que diz Oséias, que diz que Deus faz a ferida e Ele mesmo cura. Se os hebreus fossem pelo caminho mais rápido, mais fácil, certamente eles seriam destruídos pelos filisteus do norte, pelos soldados bem treinados que haviam no norte. Se eles fossem pelo caminho do norte, certamente eles seriam destruídos. Então Deus muitas vezes não permite você ir pelo caminho mais fácil, porque Ele sabe que pelo caminho mais fácil você vai morrer. Pelo caminho que você acha ser mais fácil, você vai perder as coisas que Deus tem para você. E a segunda coisa que Deus quer provar para você, que tudo está sob o domínio e o controle dEle. Então Deus leva aquele povo por esse caminho, por essa rota. E Deus fala para Moisés: por que clamas a mim? Porque quando chegaram lá diante do Mar Vermelho, pelos caminhos dos desfiladeiros ali do Egito, para chegar no Mar Vermelho, eles dizem: Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos diante desse mar, você nos trouxe aqui para morrermos à míngua aqui no mar.
E aí, Moisés faz o quê? Moisés vai clamar a Deus. Muitas vezes você chega em mim, na apóstola, chega no seu líder e você começa a reclamar, por que isso, por que aquilo outro, por que aquilo outro, e tal, e o que nós fazemos é orar. Às vezes as pessoas chamam a gente e perguntam as coisas, às vezes a gente demora para responder, não é por má vontade, é porque nós estamos orando, tentando entender o que está acontecendo. E muitas vezes Deus coloca uma palavra em nossos lábios que não vai agradar muito o seu coração. Existem 3 coisas interessantes na vida cristã, na vida como servos de Deus. A primeira, irmãos, existem coisas que o seu líder tem que fazer. E você tem que entender isso. Existem coisas que Deus vai fazer. E existem coisas que é você que tem que fazer. Primeiro, Deus fala para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marche. E quanto a você, Moisés, toca com a sua vara nas águas. Deus está dizendo, quando o povo marchar, o povo marchar, e você, líder, tocar nas águas, eu vou operar. Está entendendo, irmão? Deus só vai operar quando houver essa coalizão, o povo mais o líder. Deus fala para o povo, diga para o povo o quê? Você. Diga para o teu irmão, faça a sua parte. Quando você fizer a sua parte e o líder Moisés fizer a parte dele, essa coalizão vai fazer com que a mão de Deus se manifeste. Foi o que aconteceu. Moisés, diga para o povo que marche e você toca nas águas. E quando vocês decidirem fazer isso juntos, eu vou abrir o mar. Moisés foi, pois não, Senhor. Vou tocar nas águas. A grande verdade é que nós muitas vezes esperamos, e você que está me assistindo, Deus está falando com pessoas que estão me assistindo, você está esperando demais do seu líder. Faça você a sua parte. Muitas vezes nós esperamos demais que o nosso líder faça, que o nosso líder aconteça. Eu não estou aqui me defendendo, longe de mim. Eu estou dizendo para você que nós precisamos trabalhar juntos. E é isso, esse era o recado que Deus estava dando para o povo. Moisés, diga para o povo que marche, a sua parte é tocar nas águas. Se vocês fizerem isso juntos, eu vou abrir o mar. E o que acontece quando Moisés toca nas águas? O mar? O que acontece? O mar? O mar? Não. O texto está dizendo que soprou um vento por toda aquela noite. Às vezes a gente está com pressa. Ai meu Deus, o faraó vem vindo. Mas o que Deus faz? Deus coloca o anjo e a nuvem ficam na retaguarda. Lembre-se disso. Todas as vezes que você tomar uma decisão de avançar, Deus será a tua retaguarda. Deus vai guardar você. Eu tomei a decisão de marchar sobre as águas. Então, se eu vou marchar, se o mar não abrir, eu vou passar por cima da... Não é isso que as músicas, os cânticos pentecostais dizem, né? Se o mar não se abrir, você vai passar por cima das águas. Não é isso que a Cassiane canta? Pois é. Se o mar não se abrir, vai embora. Porque Deus vai agir na sua vida. Ele será a tua retaguarda, Ele será o teu milagre. Ele vai operar na sua história. E o que aconteceu? Nós temos pressa. Vai Moisés, Moisés. Não, irmão. Sempre antes do mar se abrir, haverá uma tempestade. Grave isso em seu coração. Sempre antes de um milagre acontecer, haverá uma tempestade. Foi assim com o endemoniado gadareno. Jesus estava indo em direção a Gadara, atravessando o mar da Galileia. E o que aconteceu? Uma tempestade quase fez o barco virar. Mas Jesus tinha um propósito. Qual era o propósito? Chegar do outro lado e provocar um milagre na vida do gadareno. Jesus tinha um propósito, Ele tem um propósito, Ele vai agir na sua vida. Escute, Jesus estava andando sobre as águas, Ele falou para os discípulos, vão lá, eu vou continuar orando aqui. Ele continuou orando, e quando ele decide andar sobre as águas, o que acontece? Pedro vê Jesus andando sobre as águas e fala, mestre, deixa eu ter contigo aí.
Jesus fala para Pedro, Pedro, vem. E é interessante que muitas vezes nós pensamos que Jesus andou daqui a ali, né? Não, irmão, ele andou 6 quilômetros sobre as águas. O mar da Galileia tem 14 quilômetros de extensão de largura por 21 de altura, sei lá, como é que se fala? Extensão. E Jesus andou 6 quilômetros sobre as águas. Quando Pedro avista Jesus, fala, mestre, deixa eu ter contigo. Jesus fala, vem, Pedro. Pedro sai andando sobre as águas, o que acontece? O vento sopra. Pedro fica com medo, começa a afundar. Porque o vento soprou, e o vento sopra realmente para isso, para tirar a sua fé, tirar você do propósito, tirar você do alvo. O vento sopra exatamente para isso. E o vento soprou naquela madrugada, a madrugada toda. Eu imagino o povo no pé de Moisés. E aí, Moisés, o mar não vai abrir, não? E aí, Moisés, o que vai acontecer, Moisés? E aí, Moisés, o que vai acontecer, Moisés? E aí, Moisés, e agora, Moisés? E agora, Moisés? E agora, Moisés? E agora, Moisés? Não é assim? Não é assim que você fica, e agora, e agora, e agora, João, e agora, José, e agora, Mané, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora. E agora é que o mar vai abrir. Agora é que o endemoniado será liberto. Agora é que você vai andar sobre as águas. Agora é que Deus vai dar livramento, ainda apesar da surra, apesar da dificuldade. Deus é a tua retaguarda e Ele vai agir na tua história. Moisés diz para o povo, não temam. É a mesma frase usada por Jesus no barquinho, no mar da Galileia, não temas. Eu estou no controle. Jesus está no controle. Agora, interessante é como a Bíblia trata os filhos de Israel aqui. Atrás ia o exército de Faraó e na frente o exército de Israel. Eles eram um exército por acaso? Eles tinham um exército por acaso, irmão? Não, irmão. Eles não passavam de um bando de amassador de barro e fazedor de tijolo. Eles ficaram 430 anos no Egito, sabe fazendo o quê? Amassando barro, fazendo tijolo e construindo pirâmide. Eles ficaram 430 anos no Egito, trabalhando, sendo escravos. Ninguém ali era especialista em armas, não tinha guerreiro no meio deles, irmão. Tinha sim um bando de homens que confiavam em Deus. É isso que tinha ali. Mas Deus os trata não como escravos mais. Deus os trata como exército. Não importa qual seja a tua situação, Deus vai te tratar da maneira que você merece ser tratado. Deus os olhava como guerreiros. Deus não estava olhando para eles como escravos. Sabe por quê? Porque Deus já havia os arrancado do Egito e eles não eram mais escravos. Agora Deus levanta um exército e eles começam a atravessar o mar vermelho em direção à terra prometida, e eles não são mais escravos, porque Deus os libertou. Você não é mais escravo, porque Cristo te libertou da lei, do pecado e da morte. Você não é mais escravo do pecado, você é servo de Deus, você é filho de Deus através do sangue precioso, bendito de Jesus. Você não é mais escravo, então pare de se comportar como escravo, pare de se comportar como quem está preso, para de se comportar como alguém que não tem vida mais. Ei, Jesus te libertou, você é livre. Esse é o grande problema. Muitos crentes se comportam como escravos ainda. Ai, mas é mais forte do que eu. Ai, eu não consigo. Ai, meu Deus do céu, você é livre. O pecado não terá domínio sobre vós. Quando você achar que você... Escute, irmão. Sabe o que falta muito para os crentes hoje? Ler a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E entender que você não é mais escravo do pecado. O pecado não tem domínio sobre a sua vida. Você é livre. E quando a gente fala livre, irmão, é livre para viver uma vida livre de verdade. Fala para o teu irmão aí do seu lado, você que está em casa, fale para alguém aí perto de você, diga, você é livre, se comporte como tal.
Inúmeras vezes a palavra não temais aparece na Bíblia. Ela aparece na Bíblia, mas na verdade ela aparece que 366 vezes na Bíblia, não temas. Mas ela precisaria aparecer somente uma vez, porque Deus vela pela sua palavra. Se ela aparecesse somente uma vez, está bom, porque Deus falou, e se Ele falou, Ele diz, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus. Agora, diante disso aqui, eu quero falar para vocês que nós precisamos tomar uma atitude. Qual é a atitude? Avançar. Avançar. A abertura do Mar Vermelho não foi um milagre corriqueiro, mas foi algo excepcional, que demonstra a verdadeira libertação do Egito. O Mar Vermelho já se abriu na sua vida. Quando você foi para o encontro com Deus, quando você levantou a sua mão para Jesus, quando você declarou que Jesus é o Senhor da sua vida, sabe o que aconteceu com você? A primeira coisa, você foi liberto do Egito. Não há mais domínio sobre você, porque você é em Cristo uma nova criatura. Você está livre agora. E o que você precisa fazer não é viver sofrendo essas agruras do que você vivia antes, porque você está livre agora. E se você está livre, o que você tem que fazer é avançar. Escute, o milagre da abertura do Mar Vermelho, e é isso que as pessoas não conseguem entender no texto. O milagre da abertura do Mar Vermelho não foi porque o povo era bom. Não, Deus disse, eu vou abrir o mar para o meu nome ser glorificado sobre Faraó. Deus te libertou, não é para você andar bonitinho por aí não, é para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. É para isso que ele abriu o Mar Vermelho, para que o nome dele fosse glorificado em Faraó. Jesus venceu na cruz para que o nome de Deus fosse glorificado através do triunfo da cruz. Ei, Jesus venceu na cruz para que o nome de Deus fosse glorificado através da sua vida. Ei, você está livre da morte, da destruição, para que o nome de Deus e do Senhor Jesus seja glorificado através da sua vida. O Senhor não usa situações similares, corriqueiras. Como é que foi a sua libertação? Foi poderosa? Deus te libertou de algo poderoso que o diabo te prendia? Porque o diabo tem sim forças e poderes, mas o poder de Deus é muito maior. Deus te libertou de algo tremendo que te prendia? Então avance. Viva essa liberdade que Deus está te dando. Deus disse para Moisés, diga para o povo que marche. Diga para eles não ficarem parados. Diga para eles não ficarem marcando bobeira. Eu serei a retaguarda de vocês. Durante o dia eu serei uma nuvem de glória, durante a noite uma coluna de fogo. Eu guardarei vocês por todo o caminho. O que Deus está dizendo? Vá, avance, caminhe, não fique esperando, não. Tenha atitude. Está difícil? Confie em Deus. Você é livre? Então o caminho. Avance. Não fique criando dificuldades e desejando voltar para o Egito. Não. Avance. Não fique inventando desculpas para, eu não consigo, não vai conseguir, não vou conseguir. Deus quer que o seu povo avance. Você está num beco sem saída? Deus vai abrir uma saída para você. Não existe na Bíblia algo que Deus não possa fazer. Em todos os momentos de dificuldade do povo, Deus estava ali se manifestando. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, seja onde quer que for. Quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que Deus sempre fez algo para livrar o seu povo. E você acha que com você vai ser diferente? Só vai ser diferente se você
quiser. Como eu disse, se você agir, se você se mover, se você tomar atitude, Deus vai agir na sua vida. Deus só fica impedido de agir quando nós não nos movemos por fé. Quando a gente fica esperando as coisas, será que vai dar certo? Quando começou a pandemia e a quarentena, Deus deu um sinal para mim. Está na hora de se mover. Tá bom, Senhor. Eu vou esperar o que o Senhor vai fazer. E de repente, as coisas começaram a ficar apertadas, e aqui, e no salão, e o proprietário aqui, ele nunca foi assim, irmão. Eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso com a atitude do proprietário do salão aqui, porque ele nunca foi, sempre foi um cara muito bom de negócio, de fazer. Não, vamos fazer, vamos ajeitar, vamos ajustar. Mas nesse exato momento ele endureceu o coração. Eu falei, Deus, é Deus endurecendo o coração desse homem para que a gente possa nos mover. E aí, o que acontece? Deus já tinha falado em janeiro através do Mateus para mim. Pai, vamos procurar um salão. Ih, Mateus, para. Tá bom aqui. Mas Deus tem algo grande para fazer. E às vezes Deus nos coloca num caminho estreito e espinhoso, como Ele fez com o nome daquele profeta que bateu na mula, Balaão. A Bíblia diz que Deus conduziu a jumenta por um caminho estreito e espinhoso para tratar com Balaão. Às vezes Deus leva a gente para um caminho estreito e espinhoso para ver como está o nosso coração, para ver se nós estamos realmente dispostos a fazer o que Ele quer que a gente faça. Se nós confiamos plenamente nele, na sua palavra. Se nós confiamos, temos fé que Ele é poderoso para agir. E aí então, estamos vendo Deus agir. Escute. O que eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, eu quero terminar, é o seguinte. O mar está diante de você. Qual é a dificuldade que está diante de você? Você já foi livre? Por que você quer voltar para o Egito? Deus está falando para mim aqui, que tem pessoas que querem voltar para o Egito. Você que está em casa aí, você quer voltar para o Egito? Por quê? Só porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer que aconteça? Eu quero dizer para você que há sim um livramento, há sim um agir de Deus, há sim um mover de Deus para a sua vida e para a sua história. Mas você precisa tomar uma decisão. E qual a decisão? A decisão que você tem que tomar é: eu vou me mover na direção que Deus quer que eu me mova. Aviso, não será fácil. Quem disse que seria fácil mentiu. Mas também não é impossível, porque nós temos a ajuda de Deus. Por que não é fácil? Porque não é porque, como é que eu vou dizer? Não é que seja difícil porque Deus quer que seja difícil, não. É difícil porque nós é que fazemos ficar difícil. Nós é que muitas vezes colocamos os empecilhos, as dificuldades. Nós é que fazemos ficar difícil. Sim ou não? É você que faz ficar difícil. Quando você é turrão, quando você é marrudo, quando você quer dar de Deus, quando você acha que sabe tudo, quando você é que vai fazendo as coisas ficar difíceis, e não é difícil. Quando nos rendemos a Deus, tudo fica fácil.
Quando nós falamos para Deus, Deus, está bom, pode agir, o Senhor tem liberdade. A gente canta isso aqui na igreja, né? Tem liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tem liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Mas na verdade tem não. Tem liberdade mesmo? Então faz isso aqui. Ah não, Senhor. Faz aquilo outro. Ah não, Senhor. Engole esse sapo. Ah não, Jesus. O máximo que eu engulo é um mosquitinho da dengue. Abre mão disso, abre mão daquilo. Seja honesto consigo mesmo. Reconheça que você não consegue fazer algumas coisas que Deus quer que você faça. Está na hora de você abrir mão de algumas coisas. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles abriram mão. Alguns gostavam de ser escravos, pastor Léo. Porque disseram, se nós estivéssemos no Egito. Algumas pessoas, Ju, gostam de ser escravos. Algumas pessoas, eu não sei como é que as pessoas conseguem sentir conforto em ser escravo. Eu gosto de ser escravo, mas de Jesus. Escravo da orelha furada. O escravo que o apóstolo Paulo fala lá para Filemão. Eu, Paulo, servo de Deus, escravo de Jesus Cristo. Escrevo para você, ó meu filho Filemão. Eu gosto de ser escravo, mas escravo de Jesus. Porque escravo de Jesus, ele é livre. Agora, quando você é escravo do diabo, você sofre, você é atormentado, você é perseguido, você é espancado, você é humilhado. Mas quando você é escravo de Jesus, você vive uma vida de paz, de tranquilidade. Você prova o amor. É isso que eu quero dizer a você nessa noite. Ele está desafiando você a deixar para trás tudo e avançar. O mar vai se abrir, Ele vai libertar você das prisões que te oprimem e você tem que correr aos braços dEle. Seja livre agora em nome de Jesus. Seja livre agora de todo pensamento maligno, de toda prisão mental. Seja livre agora em nome de Jesus, de toda malignidade que está te impedindo de avançar na vontade de Deus, de todo pensamento negativo, de toda obra das trevas. Seja livre agora. Deus está falando para mim que está destruído maldições nem pessoas hoje. Basta você levantar a sua mão para Jesus aonde você estiver. Seja livre agora. Fique de pé no seu lugar, você que está aqui. E você que está em casa, coloque a mão em seu coração. Ele está trazendo liberdade, está visitando famílias, pessoas hoje. Ele está visitando pessoas, famílias agora, em nome de Jesus.